Se liga em mais essa aula, Paraná. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada dos assuntos que trabalhamos nas aulas passadas, mas hoje o nosso objetivo será identificar, analisar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Vamos relembrar o que nós já estudamos. Estudamos sobre a França do Antigo Regime. Quando nós falamos de Antigo Regime, estamos falando de um modelo de governo, um modelo de Estado que não cabe mais na sociedade. E que esse modelo chamado Antigo Regime era um modelo caracterizado pela opressão e pelo abuso de poder. Nós já vimos também sobre a convocação dos Estados Gerais. Como o Antigo Regime ele privilegiava primeiro e segundo estado, oprimindo o terceiro estado, todos os impostos recaíam sobre o terceiro estado. O terceiro estado, então, na Assembleia dos Estados Gerais, convocados pelo rei e o seu ministro, para encontrar uma solução para o país endividado, o terceiro estado vai propor, então, o pagamento de impostos para o primeiro e segundo estados. Não vão chegar a um acordo, e então o terceiro estado vai se retirar em uma Assembleia Nacional para dar início à construção de uma Constituição que obrigasse o governo a segui-la, mudando totalmente o andamento do governo, o modelo de governo francês, que era um governo absolutista. Nós já vimos também que dentro desta monarquia, a Assembleia Nacional Constituinte, vai sair então uma primeira Constituição, qual vai obrigar o rei a ser uma monarquia constitucional, ou seja, respeitar uma Constituição e aceitar uma tendência iluminista de divisão dos poderes, cabendo a ele apenas o poder executivo, como é um presidente hoje, um primeiro-ministro, e dividindo poderes com o legislativo e o judiciário, totalmente contrário do que era antes. Assim como em um jogo de estratégia, as fases da Revolução são: primeira fase, monarquia constitucional. Então, a partir do momento que o terceiro estado dá início a uma Assembleia Nacional Constituinte, cria uma Constituição e obrigam o rei a aceitá-la, com o apoio da população, que dá início à Revolução Armada nas cidades e no campo. Outra fase da Revolução, a segunda, chamada de Convenção. Nesta Convenção, nós vamos perceber que, a partir do momento que os jacobinos e girondinos sobem ao poder, começam a administrar o país para os interesses do terceiro estado. E, finalmente, a terceira fase, chamada de diretório, que é quando começa-se a suavizar a Revolução na França, caminhando para a ascensão de Napoleão. Eu tenho aqui uma primeira atividade e gostaria que você realizasse ela em sua casa e daqui a pouco a gente volta para a correção.
Estamos de volta agora para a correção da atividade. São fases da Revolução Francesa, exceto convenção, monarquia constitucional, diretório, antigo regime? O antigo regime. Então, dentro da Revolução Francesa, ela é uma revolução exatamente para colocar fim ao antigo regime absolutista e dar início a um novo modelo de governo, um governo que tem seus poderes absolutos e autoritários divididos agora com o legislativo e com o judiciário. Nesta aula, vamos discutir a segunda fase da Revolução Francesa, conhecido como Convenção Nacional, que é onde, inclusive, acontece aquele episódio chamado de Momento do Terror, encabeçado aí pelos girondinos. A Revolução levou Paris a ser invadida pelo inimigo sob o comando de Danton, Robespierre e Marat. Ou seja, depois que o rei é preso, você viu isso na aula passada, quando o rei tenta fugir, ele é pego na divisa com a Bélgica, é levado novamente para Paris, ele fica preso em Tulherias e quando as tropas estrangeiras absolutistas tentam invadir a França para devolvê-lo ao poder, é necessário agora que eles se organizem a defesa do país. Essa defesa, então, a partir desse momento é feita com o apoio da população e o governo ele é retirado do palácio e acaba sendo preso e vai aguardar em julgamento acusado de alta traição, ele e a sua família. Você vai perceber que o final dele vai ser trágico. Foram distribuídas armas ao povo e organizada a Comuna Insurrecional de Paris, que sairá vitoriosa contra a Prússia. Como eu havia falado, a Prússia hoje já não existe mais. Faz parte hoje do que nós conhecemos basicamente como Alemanha. Mas naquele momento era uma monarquia absolutista e não restava outra alternativa para a Prússia e para a Áustria invadir a França e acabar com esta revolução armada, porque se a ideia desse certo na França, poderia destituir do poder, do trono, todos os reis absolutistas da Europa. Uma ideia pode ser muito perigosa, principalmente para governos autoritários. Então era necessário reprimir esse novo modelo de pensamento, pensamento social. Os revolucionários acabaram com a monarquia e instauraram a república. A Assembleia Legislativa transforma-se em convenção. É interessante porque quando a Assembleia Nacional Constituinte cria uma Constituição e o governo francês aceita esta Constituição, ele faz parecer que aceitava uma mudança e um controle sobre parte do seu poder autoritário. Mas por trás ele estava conspirando com outros países. Bom, agora que o rei foi preso, acusado de conspiração, e países absolutistas tentavam restituí-lo ao poder e obrigavam a França a se organizar para se defender com o apoio da população, não cabia mais agora você manter uma monarquia constitucional, uma vez que o rei é um traidor. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, composta principalmente por jacobinos e girondinos, entram no acordo, vamos prender o rei. Alguns são a favor da morte, outros são a favor da extradição, mantê-lo preso ou dar uma segunda chance, mas nesse momento que ele realmente é acusado e tenta fugir, é preso e se prova realmente, através de documentos, que ele estava fazendo essa conspiração, realmente todos aí vão acabar votando pela morte do rei. E transformam então a Assembleia Legislativa, que ajudaria o rei, se ele tivesse dado sequência a governar o país, se torna agora como se fosse um estado de exceção. É como se os deputados agora governassem o país. O que seria essa Convenção Nacional, então? Logo a vitória contra a
a monarquia, elegeu-se às pressas uma convenção nacional. Então, quando se acaba a monarquia, entra em guerra contra os países estrangeiros e dá início a um governo de exceção, um governo de emergência, na verdade. Esse governo de emergência vai ter vários líderes, como nós vamos ver daqui a pouco aqui. Os membros da convenção foram eleitos pelo voto universal masculino, ou seja, não era um voto feito pela renda, mas era um voto aberto a todos os homens. Mulheres ficavam de fora. E não mais pelo voto baseado na renda do cidadão e nem pelo nascimento. A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república. Disse Danton, que era um dos líderes da Revolução Francesa: para vencer os inimigos necessitamos de audácia, cada vez mais audácia, e então a França estará salva. Esse comentário ele faz no momento que a França decreta guerra, a convenção decreta guerra contra os países estrangeiros que tentavam devolver o rei ao poder. Aqui nós temos uma imagem aqui da convenção, e é bem interessante porque os jacobinos eram chamados de montanhas, né, montanheses, porque eles ocupavam a parte mais alta aqui da convenção, né? Os jacobinos, um grupo mais radical que fazia parte dessa convenção nacional, faziam parte da Assembleia Legislativa, haviam feito parte, dado início à Revolução, criando a Assembleia Nacional Constituinte, representavam a pequena burguesia e as camadas populares e desejavam aprofundar a Revolução. Então, olha que interessante, quando eu tenho pessoas que fazem parte de um grupo que não tem nada a perder, essas pessoas, nesse momento aqui da Revolução Francesa, vão optar pela radicalização, porque essas pessoas não possuem grandes propriedades. Não existe um apego à propriedade privada, pelo contrário, são pessoas muito sofridas que sempre foram exploradas por todos, seja no campo, seja na cidade. Então são pessoas que colocam na revolução uma esperança social. Não são pessoas que querem fazer uma revolução para terem mais participação pelo fato de terem muito capital, por serem da alta burguesia, querem ter participação política também. Não é o caso. Então, os jacobinos era constituído principalmente por pessoas mais pobres, pessoas oprimidas, pessoas que sempre sofreram e que colocaram na Revolução a sua esperança de salvação. Então, você vai perceber que esses 10 anos de Revolução vai ser cada vez mais radical por conta do apoio popular dos desfavorecidos. E é interessante porque no parlamento, na convenção, eles se sentavam à esquerda. E é dali que vem, então, a questão de esquerda e direita. No caso, a esquerda hoje ainda, a gente denomina pessoas que tendem a ter uma visão mais social de pessoas de esquerda. E no caso dos girondinos, por exemplo, eles faziam parte da alta e média burguesia, banqueiros, armadores, industriais e comerciantes, ou seja, gente que sempre teve propriedade privada. Então essas pessoas não querem a radicalização da guerra. O que eles queriam, na verdade, lá atrás? Poxa, que o governo, o rei, aceitasse se tornar um déspota esclarecido e aceitasse uma constituição, dividindo parte do poder com eles. Eles queriam também organizar aí conduzir as ideias do seu país, né? Que também os favorecessem comercialmente, queriam ter esse prestígio. Que pessoas que tinham dinheiro não tinham prestígio porque não nasceram de uma nobreza. Então essas pessoas, elas não queriam a morte do rei a princípio, eles queriam que o rei aceitasse um governo, dividir parte do seu poder absoluto com o legislativo e o judiciário. Mas defendiam também o voto censitário. Para eles, o voto censitário garantiria a exclusão do povo nas decisões políticas. Porque você deve se lembrar, de algum momento que você já estudou sobre isso, que o voto censitário, na verdade, é o voto por renda. O Brasil já teve isso também. E que quando você comprovava uma renda, você poderia votar. É claro que esta renda só conseguiria provar grandes empresários. Então, os girondinos defendiam as ideias de grandes empresários. É claro que, em um determinado momento,
girondinos e jacobinos vão se unir para lutarem contra países estrangeiros, mas depois vão começar a lutar entre eles. E eu tenho aqui também os Cordeliers. Eles defendiam propostas radicais, como o fim da propriedade privada e a reforma agrária, eram liderados por Marat e Danton. Tanto é que Marat e Danton, eles estão unidos aí com Robespierre e são aí grandes líderes dessa revolução mais radical, que inclusive vão matar o rei, mas eles eram mais radicais ainda do que os próprios jacobinos em relação às reformas sociais. Eles queriam realmente acabar com o direito à propriedade privada e basicamente dar início a um socialismo ali dentro da França já naquela época. Bom, Cordeliers jacobinos sentavam-se nos bancos mais altos, por isso que eles eram chamados de montanheses. Então, eles ficavam bem no alto ali da convenção, enquanto os outros grupos sentavam mais embaixo. E tem a planície, era composta de deputados que agiam conforme a tendência, conforme seus interesses imediatos. Se nós precisamos do apoio do povo, vamos apoiar os jacobinos. Se o povo está muito revoltado, então vamos apoiar os girondinos para colocar fim às revoltas do povo. Agora nós vamos resolver uma atividade e daqui a pouquinho a gente volta aí para a correção. E estamos de volta para a correção da atividade. Quais grupos faziam parte da Convenção Nacional? Jacobinos, girondinos e a planície. E aí, o que acontece agora? Eu tenho o rei preso
eu tenho o país invadido agora por nações que eram amigas do rei, eu tenho muitos nobres que fugiram do país, porque muitos inclusive foram mortos dentro da França, porque simplesmente a Assembleia Nacional Constituinte acabou com o feudalismo e decretou a liberdade de todos, e todos eram iguais perante a lei, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Aí o que vai acontecer? Eu tenho o país que tem um rei conspirador, traidor, aqueles que o defendiam já não o defendem mais. O que nós vamos fazer com esse rei? Enquanto o rei estiver vivo, os países vão continuar tentando invadir o país, e a sua família inteira, né, estiver viva, para devolver a monarquia ao poder. Óbvio, os dias do rei estão contados. Naturalmente foi destituído de suas funções. Nesse momento, uma nova discussão tomou a política francesa. O que nós vamos fazer com o rei, né? Eu tenho que explicar para você porque, de repente, você não teve a oportunidade ainda de conhecer um mecanismo criado nessa época. Por mais que ele leve um nome de uma pessoa, não foi essa pessoa que criou esse mecanismo. Ele deu a ideia de que houvesse um mecanismo que igualasse as pessoas na morte, que a morte fosse igual para todos. E você não vai acreditar até quando que usaram esse aparelho na França. É absurdo, até muito recentemente. Mas um outro médico resolveu, então, criar um instrumento e batizou o instrumento com o nome da pessoa que sugeriu que houvesse um instrumento que desse a igualdade para todos. O nome desse instrumento o nome dele é guilhotina. Bom, a guilhotina é um aparelho feito de aço e madeira, uma lâmina que pesa 7 quilos, uma esfera de 1 quilo, um bloco de 30 quilos e a velocidade de 24 km por hora. Você já deve ter visto isso em filmes. A pessoa colocava a cabeça aqui, colocava um balde na frente da cabeça da pessoa e ali então o carrasco dava início à sessão de horrores. Os jacobinos defendiam que o rei deveria ser guilhotinado, pois era considerado o grande culpado pelos males que a França enfrentava. Isso aqui é a posição que normalmente uma pessoa tinha que ficar, então ele vinha com um manual de instruções. Os condenados eram sacrificados sobre um tablado ou de joelhos. Interessante porque até aquele momento da Revolução, você ainda não tinha invenção desse aparelho. Então, normalmente as pessoas eram ou enforcadas ou fuziladas. E quando criaram esse aparelho, todas as pessoas, independente da classe social, começaram a ser mortas aqui. E foram muitas pessoas. Aí você que escolhia, né? O jeito que você queria pagar a tua pena. O médico e político Joseph Guillotin, por isso que veio o nome de guilhotina, propôs penas iguais para crimes iguais. Após 2 anos de debate, a proposta foi aceita e outro médico, Antoine Louis, desenvolveu a arma guilhotina. O assassino e ladrão Nicolas Pelletier estreou a guilhotina em 92. Já fazia 3 anos que havia iniciado a Revolução Francesa. O golpe foi certeiro. Sua cabeça pulou e caiu num cesto, para delírio da multidão. Eugène Weidmann foi a última pessoa executada em público na França, acredite, 1939. Mas as decapitações continuaram de forma privada na França até 77. Então, ainda até 77, a França continuou usando a guilhotina privadamente, em público até 39. E a pena de morte na França só foi abolida em 1981. Em janeiro de 93, a Convenção declara o rei culpado. Como vamos matar o rei? Com a nova e fantástica arma, qual o povo e ao delírio. Em praça pública, o rei, então, é guilhotinado. Para alguns ele é mártir, para outros ele é um traidor. Isso determina o fim da monarquia constitucional, definitivamente, e a hegemonia agora no poder da burguesia e dos trabalhadores. A execução aí de Luís XVI na Praça da Concórdia.
E depois de ser executado, a cabeça de Luís XVI, ela é mostrada para todos, para o delírio da população. Interessante você observar aqui essa base desse obelisco. Você tem ideia o que estava aqui em cima e foi derrubado? Isso me faz lembrar um pouco a queda da União Soviética, né? Quando começam a tirar as estátuas de Lenin e jogá-las ao chão, os países que haviam sido invadidos pela União Soviética. Pela União Soviética. É interessante porque aqui também acontece algo parecido. Quem estava aqui em cima, anteriormente, era o avô desse aqui. E era exatamente esse aqui que, durante o seu governo, durante o bispado do bispo Jacques Busseau, de Paris, foi criada uma teoria chamada de teoria do direito divino, onde o rei passava a acreditar que ele era enviado de Deus, não que ele fosse Deus, mas o enviado de Deus para governar todos os homens na terra. E todo mundo acreditava nisso. Estamos falando de um período de muita ignorância, que as pessoas se submetiam à opressão. Então derrubaram a imagem do avô dele, alguns estão até sentados em cima. Então era o fim da monarquia, pelo menos da monarquia absolutista. Você vai resolver agora, você vai ter um tempinho para resolver essa atividade, daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta agora para a correção da atividade. No contexto da Revolução Francesa, qual grupo defendia a execução do rei? Jacobinos. Lembrem-se, os jacobinos eram radicais que não tinham nada a perder e acusavam o rei de alta traição. Os girondinos, a princípio, eram representantes da alta burguesia e não queriam a execução radical do rei. Lembre-se que lá atrás eles queriam, inclusive, que o rei aceitasse uma monarquia mais moderada, mais democrática. Mas não foi isso que aconteceu. Mas quem sempre defendeu aí a morte do rei foram os jacobinos, que dão sequência a uma revolução chamada Revolução do Terror. E é justamente a morte do rei e da sua família que vai desencadear outras mortes. Mais ou menos umas 17 mil mortes durante o período que os jacobinos radicais estiveram no poder. E olha que interessante, eu tenho aqui uma tela do pintor Joseph Emmanuel van der Butcher, retratando o momento em que o pintor Jacques-Louis David rascunhou a última imagem em vida da Maria Antonieta. E olha que interessante, esta imagem é verdadeira, a imagem existe até hoje, tá? Ela foi feita pelo Jacques-Louis David, mas foi retratado esse momento pelo pintor Joseph Emmanuel van der Butcher. Está aqui a Maria Antonieta sentada, observe que ela está de cabelo curto, ela já havia sido condenada, já haviam cortado o seu cabelo, não podia ter cabelo comprido ali, porque a lâmina ela tinha que descer livremente, e então cortaram o cabelo dela bem curto. E aí então ela está nos últimos momentos, depois desta imagem. Só para você entender, esse pintor aqui, que fez a gravura dela, o David, ele estava num apartamento de frente, e quando ele percebeu a movimentação, ele foi até o local e pediu permissão para retratá-la. Permitiram que ele fizesse o retrato dela. E daqui então, ela vai ser conduzida. Você tem que entender que quem pinta normalmente uma obra, ele pode ter algum ideal político, alguma ideia do que em relação aos seus governantes. De repente, o pintor que fez essa obra, ele via a Maria Antonieta como uma vítima. Porque se você observar, ela está realmente com uma fisionomia de piedade. Não parece ser uma pessoa que é uma pintura que incita as pessoas a odiá-la, mas isso você pode ver depois nas suas aulas de artes. Pouco depois seria a vez de Maria Antonieta passar igualmente pela lâmina da navalha nacional. E olha que interessante, né? Você pesquisar sobre os documentos históricos, né? Olha para você ver essa lâmina. Poucas vezes na sua vida você vai ter essa oportunidade de ver isso aqui. Suposta lâmina da guilhotina que decapitou Maria Antonieta, em 16 de outubro de 92. Morreu o marido em janeiro, e em outubro chega a vez da esposa. Então, era necessário não deixar ninguém para trás. A família real tinha que ser eliminada. Há uma história bem interessante em relação ao filho deles, que parece que ficou preso numa masmorra praticamente durante toda a sua vida. E depois, lá no finalzinho, foi morto. E esse garoto foi colocado, ele me parece com 8 anos de idade, ele foi simplesmente exilado para não ter perigo da monarquia voltar ao poder. É interessante, isso aqui é um memorial que existe na Basílica de Saint-Denis, em Paris, onde estão enterrados ali o casal. Então eu tenho aqui o Luís XVI e tenho a rainha Maria Antonieta, sepultados, na verdade, dentro dessa catedral. Mas é claro que na época não receberam essas honrarias, tá? Como seria de se esperar, a execução do monarca francês irá gerar guerras internas e externas. Internamente, a monarquia vai tentar se organizar com revoltas para tentar devolver, para tentar, na verdade, retornar os seus privilégios, derrubando
os poderosos do poder, e externamente, né, a França vai ter que lutar contra a Áustria e a Prússia. Mas hoje a guerra lá é outra, né? Você já deve estar com 25 mil mortos por conta do coronavírus na França. É muita gente. Lembrando que o campeão hoje desponta na frente os Estados Unidos. A morte do rei inaugurou a fase do terror. Por que fase do terror? Porque agora vão começar a matar todo mundo que era acusado de ter conspirado contra a Revolução Popular. Vai chegar um determinado momento que vão começar a matar até os próprios amigos, que vão chegar e vão falar assim, olha, a revolução está muito radical, vamos diminuir, então você vai ser morto também. Então a revolução, a fase do terror, ela é tão radical que vai matar até os próximos apoiadores. E vai chegar um determinado momento que os líderes radicais vão começar a perder o poder. As pessoas vão ficar amedrontadas. 17 mil pessoas sendo levadas à guilhotina, média de 6 horas de trabalho diário de cada guilhotina, sem parar. Os jacobinos tomaram o poder e, liderados por Maximilien Robespierre, iniciaram uma fase de radicalização que ampliou as reformas no país e perseguiu todos aqueles que se opunham. Uma das reformas que eles fizeram, inclusive, foi congelar o preço do trigo, porque o problema na França sempre foi o aumento do preço do pão, a inflação, a perda de poder aquisitivo da população. Então, uma das primeiras medidas é controlar o preço do que se vende. Eu quero que vocês resolvam agora essa atividade e daqui a pouquinho a gente volta aí para as respostas.
Estamos de volta agora para a correção da atividade. A fase do terror da Revolução Francesa pode ser considerado um período de violência e radicalização do processo revolucionário. Quem vai encabeçar o terror são os jacobinos liderados por Robespierre. É interessante essa imagem aqui porque ela foi muito criticada na época que ela foi feita. Isso aqui eu tenho um quadro, provavelmente da época, que nos mostra aí o verdadeiro Robespierre. Mas alguns cientistas, pesquisadores ingleses, eles acredito que a partir da estrutura óssea dele, fizeram uma reconstituição do rosto de Robespierre. E foram muito criticados porque ele ficou muito diferente da pintura. Mas, só para a gente entender, esse homem ele faz parte de um movimento jacobino, radical, mata o rei e dá início à caça aos opositores da Revolução. É o símbolo maior do período do terror. É óbvio que você pode se tornar um grande terrorista, como prática oficial do Estado, se você tem o apoio, principalmente da população. O problema é quando você começa a perder o apoio da população, que também começa a se aterrorizar. Então, o que acaba acontecendo? Você vai ver daqui a pouco. Que é o interior de um comitê revolucionário sobre o regime do terror. Então aqui eu tenho os jacobinos discutindo sobre quem deveria ser morto e quem era realmente acusado aí de traição e quem era culpado. Na república controlada pelos jacobinos, os opositores foram alvos da lei dos suspeitos, responsável pela morte na guilhotina de 17 mil pessoas em 14 meses. Então, um pouquinho mais de um ano, 17 mil pessoas são mortas pela guilhotina acusados de traição. Ou porque queriam a volta da monarquia, ou porque conspiraram contra a França se aliando aos países estrangeiros, ou porque achavam que a revolução era muito radical. E as reformas de Robespierre? Quando ele se torna o diretor máximo, desse período do terror, ele vai criar escolas públicas e gratuitas. Era interessante que a população se tornasse alfabetizada e intelectualizada. A regulação dos salários, o direito de greve, reforma agrária e combate ao estado de miséria que atingisse qualquer cidadão. Então a reforma agrária é interessante porque a partir do momento que acaba a monarquia, acaba o feudalismo dentro da França, muitas terras da igreja e dos nobres que fugiram da França vão pertencer agora ao Estado. O Estado agora, para retribuir a força do povo, vai começar um processo de reforma agrária. É claro que quando você controla os salários, você começa a entrar em atrito contra os girondinos, que representavam os empresários. E se você coloca, de repente, um salário mais justo, nesse caso aqui, os empresários podem não gostar. Principalmente quando o salário aqui ele é organizado, controlado pelo Estado. O terror imposto pelos jacobinos levou os girondinos a derrubá-lo e a guilhotinar Robespierre em 94, acabando com a agenda reformista, dando início a uma política liberal. Em 1795, a convenção foi substituída pelo diretório. Olha que interessante. Os girondinos, que naquele momento perceberam que Robespierre levava a França para um abismo, vamos dizer assim, um abismo para a burguesia, principalmente decretando o fim
principalmente decretando o controle, né, dos preços sobre as mercadorias vendidas pela burguesia, controlando o salário, controlando o preço, né, do trigo, fazendo a reforma agrária e matando as pessoas, os opositores, até os próprios amigos, que antigamente haviam sido seus parceiros, eles perceberam que deveriam então se organizar para derrubá-lo do poder. Então aí marca o final do governo de Robespierre e dá início ao diretório, qual nós conversaremos então na próxima aula. Agradeço a participação de vocês e queria agradecer de forma especial aqui a nossa equipe técnica, os intérpretes que trabalham com toda a garra, toda a energia e de bom coração para levar o melhor para vocês aí dentro de casa nessa época de pandemia. Muito obrigado, até a próxima aula, número 14, pessoal. Um abraço.